Fala galera da Maps for Me, tudo bem com vocês? Rafael na área aqui de novo e nesse vídeo de hoje nós vamos fazer os testes e mostrar para vocês esse super equipamento que está aqui na minha frente, o Autel Evo 2 RTK Series V3. É isso aí pessoal, a gente está aqui com o drone da Autel, um drone profissional que tem características que tornam esse cara aqui diferenciado. Principalmente por quê? Porque você pode fazer mapeamentos de precisão com esse cara aqui, sem a necessidade de uma base, sem necessidade de pontos de controle e com uma facilidade incrível para montar os seus planos de voo com esse super controle aqui. Então fica nesse vídeo até o final, pessoal, porque vai ter muita informação aqui. A gente vai fazer pontos de check em campo para que você possa conferir a precisão desse cara aqui e eu vou mostrar esses pontos de check com equipamento top, que eu tenho certeza que você vai ficar interessado. E lembrando que esses equipamentos aqui foram enviados pela Guandaline Posicionamento. Se você ainda não conhece a Guandaline Posicionamento, acesse lá www.guandalinebr.com. A Guandaline Posicionamento oferece soluções para o mercado de topografia que englobam desde a venda, locação de equipamentos, desenvolvimento de softwares e manutenção de equipamentos. E o que é legal, pessoal, eles possuem uma rede de representantes na maioria dos estados brasileiros. Então lá pelo site deles você consegue consultar qual o contato aí para você ter um atendimento personalizado na sua região. E olha só, pessoal, eu vou deixar o link de todos esses produtos aí na descrição do vídeo e quando você acessar o link, ao lado da palavra referência, você coloca aí Maps 4Me, para que você tenha um atendimento personalizado e uma condição de negociação diferenciada. Bom, pessoal, e quando você compra esse equipamento aqui, você recebe essa caixa aqui grande, tá? Imensa, que dentro vem essa super maleta aqui, pessoal. E nessa maleta a gente consegue acondicionar todos esses equipamentos aqui e ainda sobra espaço, tá? Então quando você compra esse kit, pessoal, claro, primeira coisa que você está interessado é o quê? Vem o drone, tá? E esse drone ele já vem com o módulo RTK acoplado nele, então você não precisa se preocupar porque você vai conseguir fazer mapeamentos de precisão, beleza? Você recebe esse controle aqui, que é fantástico, né? A gente vai mostrar para vocês como montar um plano de voo nele aqui. Você recebe também as hélices do drone, você recebe mais um conjunto de hélices aqui, você recebe uma alça para você prender na sua maleta, você recebe 3 baterias, uma está aqui no drone e a outra já está aqui nesse hub de carregamento. Ó, vocês podem ver que elas estão carregando. Inclusive, pessoal, esse hub aqui, ele permite que você carregue 4 baterias de forma simultânea, tá? Não sei se dá para vocês verem aí, ó, mas as duas que estão carregando aqui, elas estão piscando, tá? Elas estão sendo carregadas ao mesmo tempo. Então você recebe também um carregador, tá? Eu tô com outro conectado aqui, que eu tenho 2, mas aí você recebe um carregador de tomada junto com o seu cabo. Isso aqui é legal, ó, você recebe um carregador veicular, tá? Então você consegue carregar as baterias na entrada 12 volts do seu carro. Você também recebe um cabo USB-C para fazer o carregamento do controle e também um carregador de 65 watts, um carregador bem potente aqui para você carregar o seu controle, tá? Aí dentro da maleta ainda tem um manual, né? A gente nunca lê manual aqui no canal, né? A gente gosta de testar na prática para ver o funcionamento e para ver a qualidade, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, enquanto a gente fizer o voo em campo, eu vou falar as características desse drone. Por enquanto, eu queria mostrar para vocês isso aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai criar um plano de voo aqui para poder ir para campo. Bom, pessoal, então a gente está com o controle ligado aqui, ó. E vocês estão vendo a tela do controle, né? Então, só para mostrar aqui para vocês que, vou arrastar para baixo aqui, e a gente está com o Wi-Fi habilitado, tá bom? Então, o Wi-Fi conectado é importante para você poder fazer o seu plano de voo, né? Bom, vamos lá, então. Aqui a gente tem a opção câmera, se a gente tivesse com o drone ligado e quisesse somente fazer um voo. E aqui a opção Mission, que é a que a gente vai, então, executar. Só para vocês verem aqui, ó, nós temos a possibilidade de fazer o quê? Missões Waypoint, que vocês já estão acostumados. A gente tem a opção retangular, que ele iria criar um plano de voo de uma forma uniforme, um plano fácil de se fazer. A gente tem a opção polígono, tá? Que é a que a gente vai fazer. A gente tem a opção oblíqua, tá? A captura de imagens oblíquas, então ele vai inclinar a câmera ali para você ter uma melhora na sua reprodução, caso você trabalhe com objetos 3D ou esteja fazendo mapeamentos urbanos, né? A opção recording aqui a gente não consegue habilitar no momento, porque eu preciso estar com o drone ligado e com o GPS funcionando, então a gente não vai fazer também. E aqui a configuração Slope, a gente tem a opção de fazer um mapeamento Slope, que é o mapeamento de fachada.
Nesse vídeo de hoje a gente quer testar as precisões e qualidade, então a gente vai partir para um polígono, tá? Então a gente pode voltar aqui, clicar em polígono, e aí ele já vai abrir aqui o nosso planeta Terra. Então a gente vai aqui em Search, e vamos dar aqui, ó, Maringá. Então a gente vai pesquisar Maringá, a gente clica aqui, ó, Maringá, Brasil, ele já mostra a cidade. Então a gente vai lá para o nosso campo de testes que a gente sempre faz ali, e aqui a gente pode clicar no maisinho, então, que ele vai criar o plano de voo, tá? Então a gente vai delimitar a área que a gente vai mapear aqui. Hoje eu vou fazer uma área pequena, tá? Nós não vamos fazer teste de bateria agora, a gente quer fazer teste de qualidade, então vocês veem como é fácil, né? Só você ir arrastando ali, que você cria o seu polígono. Deixa eu só ajeitar aqui que eu quero pegar aquela rua ali, tá? Então tá, aqui a gente tem nosso polígono, e aqui, ó, no canto superior direito, vocês podem ver que a gente tem ali, ó, ele dá o tempo do nosso mapeamento, ele dá a área e ele dá a quantidade de imagens. Aqui a gente está com 50 minutos de voo e 1.333 imagens. Só que a gente não configurou ainda, tá? Então aqui, ó, a gente pode clicar nesse íconezinho aqui do trajeto aqui embaixo e a gente vai começar as configurações. E veja só como é fácil, tá? Primeira opção, a gente vai regular a altura do nosso voo. Então, pessoal, a gente vai fazer um voo a 120 metros, tá? Uma coisa que é legal você ver, que ali, ó, ele mostra o GSD também, tá? Então aqui, por exemplo, ele está a 60 metros e o GSD está de 1.36. Então a gente pode clicar aqui, ó, e eu vou digitar o valor, vou botar aqui, ó, 120 metros, tá? A gente poderia simplesmente arrastar a barra aqui também, tá? Se você quisesse arrastar a barra, enfim, né? Mas a gente vai digitar, vou digitar 120, então você pode ver que ele está dando um GSD estimado de 2.7 centímetros. Lembrando que esse valor é estimado, tá, pessoal? A relativa altitude a gente não precisa mexer. Aqui a gente tem a opção de velocidade, ó. Eu gosto de fazer meus voos sempre entre 9 e 10 metros por segundo, então eu vou deixar aqui 9 metros por segundo, é um voo pequeno, tá? A próxima configuração é a sobreposição frontal, que já está com 80% e eu não vou mexer. O ângulo o shot ângulo é o ângulo em que a aeronave vai voar. Quando você deixa em zero, que é o que a gente quer, vocês podem ver por essas setinhas que estão ali nas linhas, que a aeronave ela vai sempre estar com a câmera seguindo a linha do mapeamento, né? Se a gente mudar isso, ó, vocês podem ver ali que as setinhas elas se alteram, né? Então a gente não quer isso, né? A gente quer que ela siga então o ângulo sempre reto. Sobre a posição lateral de 70, a gente vai manter também uma configuração muito boa, uma configuração que dificilmente vai te trazer problemas, tá? Gimbal pitch 90 graus a gente mantém, né, que é o que é a inclinação da câmera, então a gente quer imagens nadir, imagens para um mapeamento. Ali em Finish Action, a gente quer que ele vá para casa, né, você poderia botar o hover, mas eu não vejo sentido, né, que seria a aeronave parar e ficar pairando no céu ali, né? Isso aí às vezes é bom caso você tenha um outro plano para já executar na sequência. Então ela pararia, você já ligaria o outro plano e continuaria. Mas no caso aqui a gente volta para casa. Ali em Lost Action é o que? Caso você perca a conexão com o seu controle, você quer o quê? Que ele resume, né? Que ele continue o mapeamento ou que ele volte para casa. Então a gente deixa resume, né? Aqui em Course Angle, essa opção aqui ela é muito importante, tá? Eu ensino isso no nosso curso, eu sempre falo para o pessoal, ó, quando você vai criar um plano de voo, sempre coloque o sentido das suas linhas paralelo à maior lateral do seu mapeamento. Então aqui, por exemplo, a gente tem a maior lateral ali em cima, então a gente vai arrastando aqui, ó, de forma que a linha fique paralela, então, àquela linha. Ali, arrastando aqui, eu achei um pouquinho difícil, tá? Mas a gente pode digitar, então vamos digitar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 30... Ó, dá para colocar um pouquinho mais, ó, vamos colocar 32. Aí, ó, agora ficou legal, ficou do jeito que eu queria, tá? Essa opção Double Grid aqui, ela é bem legal, tá? Se você está fazendo mapeamentos urbanos aí, é sempre interessante você ativar o Double Grid para que ele faça o mapeamento, então, nos dois sentidos. Aqui a gente não vai fazer isso agora, tá? A gente tem a opção de Elevation Optimization, se a gente desabilita, ó, vocês podem ver que aquela linha que sai ali do último ponto que ele mapear, ele vai até o centro do nosso mapeamento, ele volta tirando imagens com a câmera inclinada. Isso pode ou não te ajudar. Eu não gosto dessa opção, mas tem quem goste, tá? A gente também vê isso nos drones da DJI. Eu não trabalho com isso,
Mas assim, vamos deixar ligado, né? Caso você queira, a gente deixe ligado. Aqui em Weather a gente vai configurar conforme o seu tempo ali, né? Ou seja, Sunny é para um dia ensolarado e Cloud seria para um dia nublado. Essa opção ela é bem legal porque você habilita conforme está o seu tempo para que o drone possa fazer o ajuste no obturador ali, então, para que ele deixe uma imagem com mais qualidade de acordo com a tua condição climática. A gente vai deixar em Sunny aqui. Aqui, Coordinate Turn, eu acho legal também, eu gosto disso, tá? Ó, a gente vai habilitar e vocês vão ver o que acontece no final das linhas, ó. Então ele faz ali uma suavização da tua curva ali, né? Eu acho isso bom, eu gosto, e a gente vai deixar habilitado, tá? Então aqui vocês viram que não tem muito segredo, pessoal, tá? A gente fechou ali. Você pode agora clicar aqui em salvar, no disquetinho, a gente vai salvar como, vamos colocar aqui, ó, teste Evo 2, beleza? Então vai chamar-se teste Evo 2 e a gente vai dar um OK e ele já está salvo. Se a gente estivesse em campo com o drone ligado, a gente clicaria aqui então no aviãozinho, aqui ele fala Aircraft Disconnect, e lá no campo a gente vai ver o que acontece. Só para vocês verem como ficou gravado, se a gente clicar aqui no símbolo da Autel, ele volta para a tela principal, e se a gente for em missão, ó, ela já está salva lá, você pode fazer seu voo tranquilamente. Uma coisa que nós vamos fazer em campo também, pessoal, eu vou voltar aqui, é que quando a gente tiver com a aeronave configurada, a gente vai clicar aqui em configurações para aparecer a opção do RTK N-Trip, né? Então a gente vai poder configurar o nosso servidor. Bom, aqui também nessas configurações a gente tem algumas configurações básicas, tá? Que é sempre bom, é sempre importante a gente configurar quando a gente está adquirindo um drone. A gente vai conectar ele lá no campo e mostrar para vocês aqui, porque tem algumas coisas bacanas aqui. Por exemplo, a gente tem assim, ó, qual a distância limite que esse drone pode ir, então eu sempre gosto de deixar configurado. Agora não adianta a gente configurar porque a gente precisa estar com o drone conectado, tá? Mas eu mostro para vocês isso lá no campo. Bem, pessoal, estamos aqui em campo então, e a gente vai começar primeiro o quê? Fazendo nossos pontos de check, né? Eu já fiz um ponto de check lá atrás, vou fazer um ponto de check aqui, e vou fazer um terceiro ponto também, para que a gente possa então ter 3 referências para a gente calcular então a qualidade do serviço do Evo 2 RTK. E para fazer esses pontos de check, pessoal, eu vou usar nada mais, nada menos do que o Emilid RS3L, pessoal, tá? Na votação que a gente fez, pessoal, o Evo 2 RTK ganhou, né? Foi uma média de quem votou no Instagram e quem votou no YouTube. Então a média foi que o Evo 2 RTK ganhou e o RS3 ficou em segundo lugar. Então esse vídeo é sobre o Evo, mas eu acabei resolvendo fazer os pontos aqui com esse cara para você ver como esse equipamento aqui ele é prático, completo e com certeza você vai querer ele na sua lista de equipamentos, pessoal. Olha aí na minha tela, que eu já estou na tela aqui do Reach, tá? Com o meu celular. E aqui, ó, vocês podem ver que a gente está aqui, ó, uma entrada de correção N-Trip, tá? E a gente já está com o ponto fixo ali e com a opção do tilt habilitado, ou seja, eu posso pegar o ponto com o bastão inclinado que não tem problema, tá? E, então se a gente for em status ali, ó, vocês vão ver o que? Que a gente está com uma solução fixa, né? Olha lá ali ó, as precisões das coordenadas, ó, a gente está com mais ou menos 1 centímetro de precisão horizontal e 2 centímetros na vertical, tá? Isso é fantástico. Aquela compensação de inclinação ali, pessoal, ó, equivale então ali ao ângulo que eu estou com o meu bastão agora aqui, tá bom? Olha só, vocês podem ver que o canal é o N-Trip e eu também posso mudar, pessoal, porque esse GPS aqui, ele é considerado um GPS híbrido. O que é isso, pessoal? É um GPS que tem todas as formas possíveis de correção que um equipamento topográfico hoje pode ter. Eu vou voltar na tela ali para vocês verem, ó. Olha só, a gente está conectado aonde? Ó, N-Trip, recebendo correções do serviço de N-Trip da GeoPlus Brasil, tá? A gente também tem a opção do rádio LoRa. O que é o rádio LoRa, pessoal? LoRa é de Long Range, tá? O rádio LoRa é um rádio que está presente nesse equipamento aqui e somente nesse equipamento. E ele é um rádio, pessoal, que se você tiver outro equipamento desse, um RS3, você consegue uma comunicação em área sem obstruções de até 8 km. Então você pode fazer uma base com um RS3 e fazer trabalhos num raio de 8 km, tá? Ele também tem a opção básica, o HF ali, que todo mundo já está acostumado, que já está caindo um pouco em desuso, né? Que seria ter uma base e um rádio trabalhando. Então você pode usar isso.
Inclusive você pode usar como base qualquer equipamento do mercado que tenha um rádio UHF, tá? A gente tem a opção N-Trip aqui, que é o quê? É a minha antena conectada à Starlink, tá? Recebendo as correções de um serviço, tá? E a gente também tem o que, pessoal? A banda L. O que é a banda L, pessoal? Eu vou habilitar aqui a banda L para vocês verem. A banda L é uma correção que você não precisa de internet, tá? A correção ela vem através de um satélite estacionário, tá? Que está enviando as correções aqui para esse equipamento, porque ele tem essa capacidade de receber a banda L e dessa forma você não precisa de uma base, né? E nem de uma conexão com internet, nem de uma Starlink, nem de nada. Você só precisa estar dentro da área de cobertura. Ó, olha só, enquanto eu estava explicando aqui, ele convergeu, já deu fixo aqui, pessoal, e olha só, a gente já está recebendo as correções e a gente poderia simplesmente sair fazendo nossos trabalhos com muita tranquilidade, tá? Então eu voltei para a N-Trip aqui, pessoal, vamos fazer esse ponto com a N-Trip, que eu vou usar a N-Trip também no drone, né? Então aqui em projeto, ó, eu já deixei uma obrinha criada aqui, a gente vai abrir ela, ó, vocês podem ver que eu já peguei um ponto ali, ó, ponto de check 1, e agora eu vou pegar o ponto de check 2, e como que eu vou fazer isso, pessoal? Vou pegar meu borrifador aqui, fazer meu ponto de controle e vou ocupar o ponto sem precisar me preocupar com inclinação. Então, ó, vou pegar o ponto aqui, ó, eu só clico aqui em mais, ó, ele já vai dar o nome de check 2, porque eu já tinha colocado check 1 lá atrás. Eu vou dar a medida aqui, ó, aqui ele já mostra as precisões também, tá? Então eu já vou dar uma medida aqui, ó, e ó, tá feito o ponto, pessoal. Agora eu vou fazer mais um ponto, então depois eu exporto isso aqui para um CSV, para poder mandar para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp mesmo, para depois na hora do software lá a gente conseguir fazer esses pontos de check. Então bora lá. Pronto, feitos os 3 pontos de check, viu como é fácil, viu como foi rápido. Esse equipamento aqui é incrível. Então agora vamos configurar o Evo 2 RTK para a gente fazer o nosso voo. Então vamos lá, pessoal, vamos montar aqui o Evo 2 RTK. Sempre gosto de conferir as hélices, eu deixo elas abertas, para que não force tanto quando você liga os motores, tá? Eu vou ligar ele agora aqui, ele vai ficar um tempo ligado, porque a gente vai fazer as configurações do controle, porque é a primeira vez, né? Então a gente clica aqui atrás na bateria e vamos deixar ele aqui em cima, então, do nosso landing pad. Então, estamos com a tela aqui, pessoal, estamos com o controle, tá? A gente pode ir direto a clicar em missão, tá? Então a gente vai abrir o nosso teste Evo 2, beleza? Então a gente abre ali, ele já localizou aonde eu estou aqui e a gente já tem a imagem do drone, né? Ó, se a gente clicar ali, ele inverte a câmera, vocês podem ver, então aí meu pé e o pé de minha senhora, tá? Então a gente volta para a opção do mapa ali, e o que a gente vai fazer agora então, pessoal? A gente vai conectar, na verdade esse controle já vai estar conectado na minha Starlink, ó, deixa eu abaixar aqui as configurações do Android, vocês vão ver aqui, ó, que ele já está conectado ali então em Maps for Me Starlink Mini, tá? Então a gente já está com essa conexão feita, a gente volta aqui, então a gente vai em configurações, ó, e vocês podem ver que aparece ali então agora a opção RTK, tá? Vamos fazer algumas configuraçõezinhas básicas aqui, olha só, a gente vai deixar, eu vou deixar aqui, ó, Go Home Altitude, eu vou botar aqui 80 metros, eu sempre gosto de trabalhar assim, que seria a altura com que ele voltaria no final de um trabalho. Aqui, ó, a gente vai deixar a altitude limite, eu vou deixar em 100, eu vou colocar 130 aqui, pessoal, porque a gente configurou o voo em 120, então às vezes ele oscila um pouquinho ali e pode ser que a sua aeronave pare então, tá? E aqui também em Distance Limit, a gente vai aumentar aqui, eu vou colocar aqui 1.500 metros, tá? Ou seja, se ele atingir essa distância, ele para e não continua o trabalho, tá bom? Então a gente vai ali em RTK, então aqui, ó, se a gente clicar aqui onde está N-Trip RTK, a gente tem a opção de escolher também essa opção Kinux RTK, que eu não sei o que é também, mas a gente vai manter aqui o N-Trip, tá? E aí se a gente deixar habilitada essa chavinha aqui, sempre que você ligar a aeronave, automaticamente ela vai se conectar à rede N-Trip. Então aqui, pessoal, a gente vai configurar qual é o nosso servidor, a porta, o login e a senha, tá? A gente vai usar o serviço da GeoPlus, que é fornecido pela Guandaline, tá? Então, a hora que você entrar em contato com eles para falar sobre esse equipamento, você já conversa sobre o GeoPlus também, tá? Eu vou configurar aqui o meu login e senha, então eu vou deixar uma tarjinha aí para que vocês não vejam, tá? Olha lá, conexão feita com sucesso, é muito rápido, tá? Ó, ele já deu solução fixa ali, beleza? Então a gente pode fazer o que? A gente pode fechar aqui, tá? Aí aqui na tela, ó, vocês estão vendo ali, ó, que ele está pegando 29 satélites e que a solução está fixa.
Então não há nada mais que a gente precise fazer a não ser clicar então aqui no aviãozinho, tá? Ele faz as checagens aqui, ó. Você basta clicar em Fly, ele está subindo a missão para a aeronave, ó. Ela automaticamente ela liga, ó. E foi, pessoal. Não tem segredo, tá? É bem tranquilo, ó. Ó, então, ó, pessoal, vocês podem ver ali que ele está subindo, ó. A altura, a hora que ele atingiu 120 metros, ele vai se deslocar para o ponto inicial. Olha só, atingiu 120 metros, aprumou para o ponto S ali, ó, que vocês estão vendo que é o ponto de start. A hora que ele chegar lá, ele vai tombar a câmera e vai começar o disparo das imagens. Vocês viram que é bem tranquilo, desde a configuração do plano de voo, é tudo muito intuitivo, tá? Olha só, ele chegou no ponto de início, eu vou mudar para a câmera aqui, ó. Olha lá, então ele mudou, tombou a câmera e começou, olha lá. Vocês podem ver que aparece então ali a bolinha dos disparos e ele começa então a tirar as fotos. Não tem segredo, pessoal, tá? Ó, vamos voltar ali para a tela. E é legal então, pessoal, que vocês podem ir acompanhando ali, ó, sempre ali no de cima, então, você tem a quantidade de bateria que tem o seu controle, ó, 91%. Ali tem a barra de torre do controle, tá? Indicando que ele está então com uma conexão forte, né? A gente está agora com 31 satélites, o RTK está ligado e a solução está fixa, então a gente não tem com o que se preocupar, tá? Nós estamos ali também, ó, com 78% da bateria no drone, tá? Ele tem uma barrinha ali que vocês podem ver que ela tem a parte verde e ela vai ficando laranja até chegar na casinha. Isso significa que quando ele atingir o limite que ele calcule, ele vai voltar para cá, ou para trocar a bateria, ou se a gente completar o curso, né? Olha só o que eu falei para vocês da curva ali, ó. Eu prefiro muito mais que ele faça essa curva suave dessa forma, tá? Então, pessoal, enquanto a gente está fazendo o voo aqui, eu vou botar vocês com o Rafael lá do escritório para que ele explique para vocês as configurações e as especificações desse equipamento aqui, então. Então, enquanto o Rafael do campo está fazendo o mapeamento, o Rafael aqui do escritório vai falar um pouquinho das especificações e nós vamos se concentrar aqui nas especificações que mais importam para a gente que faz mapeamento, tá, pessoal? Então aqui no site da própria Gondaline, tá? Aqui a gente tem a versão cinza, essa aqui é a versão laranja, mas não existe diferença entre os equipamentos, tá? Ele fala aqui então em posicionamento a nível centimétrico, então a gente vai ver isso na hora do processamento, né? E ele fala aqui que ele apresenta então um módulo RTK, e isso é muito importante, tá, pessoal? Lembrando que você pode destacar esse módulo daqui, tá? E ele fala aqui, ó, não precisa de pontos de controle, e é isso que a gente está fazendo exatamente nesse momento, né? Você se conecta aqui a uma rede N-trip sem precisar de pontos de controle para fornecer a precisão centimétrica. E caso você queira utilizar uma base também, como o próprio Emilid, que está ali em campo fazendo os pontos de check, você pode sim utilizar aquele equipamento como base para que você faça um mapeamento em RTK e depois a gente vai fazer esse teste também, tá bom? Esse equipamento, no controle, então, você já tem um aplicativo de voo nativo, você não precisa se preocupar com mensalidades, tá? É um aplicativo que já vem junto e você pode usar ele tranquilamente para fazer os planos de voo. E vocês viram como é fácil fazer um plano de voo com ele, tá? Aqui a gente vê também os tipos de missões que a gente pode criar, né? As missões em linha, missões em grade, a gente pode fazer waypoints. Isso aqui é bem legal, ele fala que ó, virar sem parar nas curvas, que é o que a gente fez ali, né? Ficou curvadinha a curva, então você economiza tempo e economiza bateria também, tá? Ele acompanha então os sensores visuais ali para todas as direções, para que você não se preocupe com colisões. Ele é um drone portátil, tá? Claro que a gente não pode comparar isso aqui, por exemplo, com o Evo da série Lite em tamanhos, né? Porque esse aqui tem muito mais funções, fora a característica de ter, então, ali o RTK, né? E no próprio site da Autel, eu sempre gosto de entrar no site ali em inglês, porque a gente, às vezes, tem um pouquinho mais de informações, pessoal. A gente pode ver, então, aqui, que é uma aeronave, né? No caso dessa aqui, que não tem a câmera thermal, é uma aeronave com 1 kg, 237 gramas, né? Vamos olhar aqui o que mais importa, tá? Eu não gosto de me preocupar, pessoal, com máxima velocidade de voo, máximo alcance. Essas coisas, para quem trabalha com mapeamento, elas não importam, tá? Você não vai fazer um mapeamento a 20 km de distância e muito menos vai voar aí a 20, 25 metros por segundo, né? Vocês podem ver ali que a gente está fazendo esse voo a 9 metros por segundo, tá? Então aqui, ó, uma informação interessante, ó,
A altitude máxima de voo desse drone é de 800 metros, tá? É limitada dentro do software. Isso aqui é uma informação importante, pessoal. O maior tempo de voo é de 38 minutos, tá? Sem ventos. E se você deixar ele paradinho no ar, ele vai aguentar ficar até 32 minutos, tá? A resistência aos ventos de 12 metros por segundo. Ele tem uma memória interna de 8 GB, tá? Caso você venha a esquecer aí o seu cartão de memória, como eu já fiz várias vezes, então você tem ali um armazenamento de 8 GB que pode te salvar em muitas situações, tá? Ele pega ali, então, todas as constelações que a gente pode ter de GNSS, né? E falando então da câmera, que é uma informação muito importante, então a gente tem um sensor de 1 polegada com 20 milhões de pixels, tá, pessoal? É uma configuração, para quem quer tentar ter um comparativo, é um tamanho de sensor equivalente ao Air 2S, tá? Aqui você pode ver também que o tamanho máximo da imagem, né, que é a imagem de mapeamento, ela é também igual a do Air 2S, tá? Aqui a gente tem um zoom digital de 16 vezes, né? Isso aqui é uma informação importante também, que isso aqui em algum tipo de trabalho como inspeções é muito útil. E caso você ainda vá utilizar o seu drone aí para outras atividades como filmagens, inspeções, né, que geralmente a gente filma essas coisas, você pode estar fazendo filmagens aí na resolução até de 6K, tá? Então, pessoal, vamos voltar para o campo lá para a gente terminar o mapeamento com o Rafael do campo. Ó, e só para vocês verem aí, ó, dá para a gente ir acompanhando alguns dados, ó. Só para confirmar ali, a altura fica ali em cima, ó, então a gente está a 120 metros. Aquele D ali que está aumentando, no caso aqui, a distância que o drone está, da onde ele decolou aqui do controle, né? E ali a velocidade com qual ele está voando, que a gente configurou 9 metros por segundo, tá? Ali embaixo, ó, a gente tem um reloginho, então ele vai mostrando quanto tempo falta para você completar a sua missão, a área ali do lado, e do outro, aí a outra informação que tem ali, ó, 154, vai subir para 155, é o que? São as imagens que ele está tirando, né? Então agora aqui no caso, 155 de 355, tá? Então é só a gente ir acompanhando para não ter dúvida, né? Eu sempre falo, olhe para o controle, não largue o controle de lado, é muito bom você prestar atenção no que está acontecendo. E se você tiver algum problema, ou se você precisar parar o seu mapeamento, você pode a qualquer momento clicar no botão de pause, que o drone vai parar, ou você pode clicar no botão X vermelho ali, para que ele aborte a missão, tá bom? Olha lá, pessoal, tá acabando então, encerrando aqui o mapeamento, ó. As últimas 3 imagens, 334, 335, olha lá. Olha, ele tombou a câmera agora, ó. Então ele vai voltar aqui para o ponto que ele decolou, bem tranquilo, sem segredo, pessoal. Vocês viram que foi um voo tranquilo, não tem segredo. A gente está conectado no RTK, conectado na Starlink, com o serviço de N-Trip da GeoPlus. Tudo correu bem. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pousar, a aeronave vai pousar aqui, nós vamos pegar esses dados, vamos levar para o escritório então, e a gente vai fazer o processamento para poder comparar com os pontos de cheque, então, para a gente ver a precisão desse mapeamento aqui, tá bom? Belo pouso, belo pouso. Pessoal, voltamos então aqui para o escritório e a primeira coisa que eu vou fazer é exportar então os pontos aqui do MLead, tá? Ele nem tá ligado aqui, eu tô dentro do aplicativo. Eu só vou ali em projeto então, né? Que a gente já tá em projeto, na verdade. A gente tá aqui no projeto que eu criei, ó. Vocês podem ver que tem 3 pontos ali. E se eu clicar nos 3 pontinhos aqui, ó, eu posso clicar em exportar e eu vou exportar o que? Um CSV, pessoal. Eu vou com... ali então, ó, o CSV que eu vou exportar, ele vai ser esse aqui, ó. P de ponto, né, o nome do ponto, coordenada este, coordenada norte, coordenada Z, e o D ali seria um comentário caso ele exista, tá? Então eu cliquei em exportar, vocês podem ver que ele abre uma opção ali para a gente mandar uma mensagem, enviar via Bluetooth, do jeito que a gente quiser, tá? Então eu vou mandar ele para o meu e-mail aqui. Então eu só queria mostrar isso para vocês, pessoal, esse arquivo vai chegar no meu e-mail e eu vou baixar ele aqui no computador, tá? Então... aqui no meu computador, pessoal, eu vou criar uma obra aqui, ó, vou criar uma pasta chamada Evo2, tá? Evo2, tá? E aqui dentro, então, eu vou colocar o quê? Ó, vou colar o arquivo que eu acabei de mandar, tá? Eu vou renomear ele aqui, ó, para TXT,
A gente abrir num arquivinho de texto, mais fácil, ó. Então vocês podem ver ali que está lá, ó, o nome do ponto, coordenada este, coordenada norte e a cota, tá? Tudo que é o que a gente precisa, tá bom? E aqui, ó, a gente está então, deixa eu fechar aqui. Então aqui a gente está com o cartão de memória colocado aqui no computador, que eu já tirei do drone. Você tem uma portinha aqui que você abre e você retira esse cartão, tá? Esse drone aqui, ele veio com um cartão de alta velocidade de 32 GB, tá? Então aqui abrindo em DSIM, ó, vocês podem ver que a gente tem aqui a nossa obra, ó lá, teste Evo 2. Se a gente abrir aqui, então a gente tem as imagens e mais 3 arquivos. Então a gente tem 355 imagens em 3 arquivos. E o que são esses arquivos, pessoal? Esses arquivos aqui são os arquivos que a gente usa quando a gente vai fazer PPK. Então com esse drone aqui você pode fazer o PPK, porque ele grava então aqui, ó, ele cria um arquivo Hynix das observações de GPS. E também tem os arquivos de timestamp, né, que seria aquele que a gente está acostumado a chamar de trigger, né? Então, com esse conjunto de dados aqui, e se você tivesse ocupado a base, você poderia fazer o PPK sem problemas, tá? Mas no nosso caso ali, a gente está com a melhor opção, que é o quê? Que é o Eritrip, né? Então, eu vou copiar essa pasta aqui e vou jogá-la lá dentro, então, da pasta que eu criei. Terminou de copiar, pessoal, e caso alguém tenha curiosidade, ó, vamos em propriedades da pasta, ó. Então a gente teve 4.97 GB, tá? Então são 355 imagens e tivemos então 3 arquivos de Hynix e de triggers, de gatilhos, né? Vamos abrir aqui então o Metashape e vamos então importar as nossas imagens para a gente ver como que ficou então. Passa aqui, ó, Evo 2 e vamos importar as imagens. Olha só. Então tá aqui o nosso voo, ó. E também aquela linha de pontos que ele faz, então, que eu falei para vocês antes do voo, que é para otimizar a altitude do levantamento, tá? Eu vou salvar a obra aqui, vou colocar aqui, ó, Evo 2. Vou alterar o meu sistema de coordenadas aqui, então, para a minha região, que é o Sirgas 2000 UTM-22, ó. Então, ele já converteu aqui todas as imagens. E, pessoal, eu não vou importar os pontos de controle ainda, porque eu quero que vocês vejam que nós vamos fazer o processamento sem inserir nada aqui. Os pontos de controle eu vou importar depois no final para que a gente possa calcular as distâncias, tá? Poderia fazer isso agora? Poderia, mas os pontos vão aparecer aqui e eu não quero isso, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai deixar tudo no modo automático, tá? Eu já deixei as configurações por trás feitas aqui para que a gente não tenha dúvidas, tá? Então a gente vai alinhar as fotos, construir a nuvem de pontos, vamos mandar o software classificar essas nuvens, nós vamos criar um modelo. Depois nós vamos criar o modelo digital de terreno, tá? Não é o modelo digital de superfície. E por último a gente vai construir o nosso ortomosaico para a gente poder conferir essas precisões, tá? Vou mandar ele salvar o projeto em cada vez que ele fizer isso. Então depois que ele terminar tudo a gente volta para ver então com os pontos de controle. Bom, pessoal, terminamos o processamento aqui então. E aí eu já vou abrir aqui então na tela, ó. Então a gente pode ver que nós tivemos, vamos dar uma olhadinha no demo aqui já, ó. Olha só. Beleza, modelo digital de elevação e vamos, ó, nosso ortomosaico, pessoal, ficou com 3,7 centímetros por pixel, tá? Um valor bem bacana para um voo de 120 metros de altitude, né? Vamos dar uma olhada no nosso ortomosaico. Olha só, beleza, a gente teve um pouco de variação de iluminação, né? De luminosidade, tava bem, vocês viram lá pelo vídeo que tinha bastante nuvens, né? E já vamos dar uma olhadinha lá, eu gosto de sempre ir lá no carro. Deixa aqui, ó. Tava com os 2 carros hoje, olha só. Uma imagem bacana, pessoal. Gostei bastante, viu? Ó, pouca distorção, aliás, quase nada de distorção, comparando com outros processamentos que eu já fiz de outros modelos de drone, ó. Então a gente tem aqui bastante detalhamento,